Bem-vindo ao negócio de fé de 7 dias, onde histórias acendem a fé e moldam a estratégia. Cada palavra aqui é cuidadosamente escrita para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. No mundo dos negócios, somos frequentemente ensinados a maximizar lucros, conquistar fatias de mercado e medir o sucesso por números. No entanto, Jesus Cristo declarou algo radicalmente diferente, algo mais profundo, paradoxal e contra a cultura dominante. Um semeia, e outro colhe. João 4 versículo 37. Essa afirmação desafia toda a lógica comercial convencional, afinal, quem estaria disposto a investir sem garantia de retorno? No entanto, dentro desse paradoxo, Cristo revela um princípio do reino de importância eterna. O verdadeiro sucesso não é definido por resultados imediatos, mas pela fidelidade ao chamado designado por Deus. Se você é alguém que está semeando valores, cultura ou fé no seu ambiente de trabalho, e ainda não viu a colheita, esta mensagem é para você. Empreender com mentalidade de reino não se trata apenas de colher hoje, mas de cultivar uma colheita eterna, para a próxima geração, para a comunidade e para o reino de Deus. As palavras de Jesus em Mateus 9 versículo 37 e 38. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Juntamente com, um semeia, e outro colhe, João 4 versículo 37. Carregam um significado teológico profundo, não apenas para o trabalho missionário, mas para uma teologia da continuidade, cooperação e trabalho integral no reino de Deus. Essas não são apenas frases motivacionais para ministros do Evangelho, são modelos teológicos e estratégicos que podem ser aplicados profundamente em todas as esferas da sociedade, especialmente na formação de um ecossistema empresarial resiliente com visão de reino. No contexto atual, onde fé e comércio muitas vezes parecem desconectados, este ensino convida os empreendedores cristãos, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos, onde o individualismo e o paradigma do sucesso pessoal são predominantes, a redescobrirem uma forma de viver e fazer negócio segundo o reino, onde o trabalho está submetido ao senhorio de Cristo, onde a colaboração substitui a competição, e onde a visão de longo prazo supera o lucro imediato. Integrar a fé evangélica com os negócios modernos não é apenas uma adaptação cultural, é uma redefinição transformadora do propósito e da motivação do mercado. À luz disso, a lição diante de nós é uma meditação teológica sobre a frase, um semeia e outro colhe, aplicada à formação de um modelo empresarial baseado no reino, enraizado em 3 pilares: uma visão de reino para o trabalho, colaboração entre gerações, integração entre fé e estratégia prática, e o significado teológico de um semeia e outro colhe. 1,1. O contexto bíblico: Mateus 9 versículo 37 e 38 e João 4 versículo 37. Em Mateus 9 versículo 36 a 38, Jesus não apenas descreve uma condição social e espiritual, ele revela o próprio coração de Deus para com um mundo quebrado. Ao ver as multidões, as Escrituras dizem: teve compaixão delas, porque estavam cansadas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 36. A declaração de Jesus: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não é apenas descritiva, é um chamado à ação, convocando o povo de Deus a participar da obra do reino por meio da oração e do envio. A imagem de uma colheita madura possui profundidade teológica, representa corações preparados pela obra do Espírito Santo. A salvação, portanto, não é conquista humana, mas iniciativa divina. Enquanto isso, a escassez de trabalhadores revela a urgência por servos dispostos e fiéis à missão do Evangelho. Em João 4 versículo 35 a 38, Jesus pronuncia as palavras, um semeia e outro colhe, após seu encontro com a mulher samaritana no poço, um episódio que abriu as portas para que toda uma vila viesse a crer. Os discípulos não haviam semeado naquele campo, mas estavam prestes a testemunhar a colheita. Isso ilustra uma verdade divina. Na economia de Deus, o semeador e o ceifeiro podem ser diferentes,
Mas ambos são cooperadores na lavoura do Senhor. 1 Coríntios 3 versículo 6-9. 1,2. Dependência da soberania de Deus. Cada parte do processo, desde semear até colher, depende totalmente do poder, do tempo e da direção de Deus. Como o apóstolo Paulo escreve: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. 1 Coríntios 3 versículo 6. Este é um fundamento da teologia da graça e da soberania divina, aplicável tanto à missão quanto aos negócios. Para o empreendedor cristão, essa verdade tem implicações profundas. Podemos semear com estratégia e trabalhar com fidelidade. Mas é Deus quem produz os frutos. Isso nos liberta das definições mundanas de sucesso e nos convida à total entrega à sua providência. Um empreendimento bem-sucedido não se constrói apenas com planejamento financeiro ou habilidade gerencial, mas, antes de tudo, com a presença e a direção do Criador, que governa tanto o tempo da semeadura quanto o da colheita. 1,3. O espírito de colaboração no reino. A frase, um semeia e outro colhe, não é apenas uma constatação, é uma revelação sobre como o reino de Deus opera. Ninguém é chamado para fazer tudo sozinho. Na missão redentora de Deus, há uma divisão santa do trabalho. Cada pessoa é posicionada conforme o tempo, os dons e o chamado, para contribuir com o objetivo comum do reino, a glória de Deus e a expansão do seu governo. A teologia evangélica enfatiza constantemente a unidade do corpo de Cristo. Paulo escreve em Efésios 4 versículo 16: De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa verdade se manifesta na dinâmica da semeadura e colheita. Uns iniciam com ensino, mentoria e visão, outros continuam com cuidado, investimento e discipulado, e outros colhem os frutos. Nos negócios, esse espírito de colaboração se revela na formação de equipes interfuncionais e intergeracionais, onde o empreendedor não é um operador solitário, mas um participante de um ecossistema compartilhado. De fundadores a executivos, de investidores a clientes, de conselheiros espirituais a intercessores ocultos. O empreendedor cristão não vê os outros como concorrentes, mas como cooperadores em uma missão maior. Este espírito de parceria não é apenas sabedoria prática, é um reflexo fiel da essência do reino. 1,4. Paciência e fidelidade. Se o ceifeiro é aquele que vê o fruto, então o semeador é aquele que ousa enterrar a semente, muitas vezes em silêncio, com lágrimas, e sem reconhecimento imediato. No entanto, o ensino de Jesus não enfatiza o sucesso instantâneo, mas sim a fidelidade no papel designado. Em Lucas 16 versículo 10, o Senhor declara: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. É a fidelidade, e não o sucesso imediato, que Deus procura em seus servos. O semeador pode nunca testemunhar o dia da colheita, mas ele semeia com fé, com obediência, e com uma visão que vai além de si mesmo. Essa é uma poderosa encorajamento para os empreendedores cristãos. Ao construir um negócio fundamentado na integridade e comprometido com valores bíblicos, você talvez não veja retornos imediatos em receita, participação de mercado ou influência cultural. Mas Deus vê, Ele registra e recompensa, no tempo dele. A paciência e a fidelidade também são o que capacita os ecossistemas empresariais cristãos a suportarem as turbulências. Em vez de seguir modismos ou ceder à ansiedade do mercado, o empreendedor fiel semeia cultura, valores e justiça, confiando que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmo 126 versículos 5-6. 2. A aplicação teológica nos negócios. As palavras de Jesus em João 4 versículo 37 não são apenas uma descrição do trabalho missionário, elas são um princípio fundamental que pode ser transformado em sabedoria estratégica para a liderança, gestão e desenvolvimento organizacional. O paradigma, um semeia, outro colhe, lembra aos empreendedores cristãos que seu trabalho não está limitado às próprias mãos, nem preso a cronogramas curtos, é parte de um plano redentor mais amplo e duradouro de Deus. A partir dessa revelação, surgem 3 aplicações centrais.
Semeando valores. Num mercado marcado por volatilidade e competição, as sementes mais duradouras plantadas no solo de uma empresa são seus valores essenciais. Para o empreendedor cristão, esses valores não são meros slogans de marketing, são convicções vivas no centro de cada decisão. Integridade, compaixão, justiça, humildade e serviço são as sementes plantadas na cultura organizacional. Nas relações com funcionários, clientes, parceiros e com a comunidade em geral, esses valores podem não produzir retorno imediato, mas com o tempo formarão uma cultura de reino, onde as pessoas são honradas. A confiança é cultivada e Deus é glorificado. Semear valores é um ato de fé e visão, confiando que Deus fará com que as sementes frutifiquem no tempo certo. Mentalidade de longo prazo. Os semeadores não têm pressa. Eles não esperam pela colheita no dia seguinte. Em vez disso, cuidam de cada etapa: preparar o solo, plantar, regar, remover ervas daninhas. Da mesma forma, o empreendedor cristão rejeita a visão de curto prazo e abraça uma mentalidade de longo alcance, não medindo sucesso apenas por relatórios trimestrais ou margens de lucro, mas pelo impacto e fidelidade ao longo do tempo. Desenvolver pessoas, por meio de mentoria, treinamento e capacitação, é uma forma de semear. Cultivar uma cultura empresarial sustentável, onde os valores do Evangelho são vividos diariamente, é semear. Atender clientes com honestidade e compaixão, mesmo quando há custos envolvidos, é semear. Tudo isso exige tempo, paciência e a certeza de que Deus não se esquece do labor dos fiéis. Hebreus 6, versículo 10. Colaboração intergeracional. O princípio, um semeia, outro colhe, é um lembrete humilde. Os frutos do nosso trabalho podem pertencer a outros, até mesmo a gerações futuras. O empreendedor cristão não constrói um negócio apenas para a riqueza pessoal ou para esta era presente, mas para deixar um legado espiritual e moral a sucessores, colaboradores e à sociedade. Essa mentalidade liberta o líder da armadilha da glória pessoal e o conduz a um espírito de parceria entre gerações, capacitando outros, investindo nos jovens e criando espaço para que superem até seus predecessores. Isso reflete o coração de Cristo, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. E constrói ecossistemas onde as gerações se elevam mutuamente, não em competição, mas em cooperação, rumo a uma colheita abundante no reino. E, construindo um ecossistema empresarial centrado no reino. Um ecossistema empresarial verdadeiramente resiliente é mais do que um conjunto de processos operacionais ou colaborações estratégicas entre departamentos. É uma estrutura viva, onde pessoas, cultura, recursos e propósitos se movem em harmonia, guiados por valores centrais. Para o empreendedor cristão, tal ecossistema não existe apenas para gerar lucro, mas para refletir a natureza do reino de Deus: justiça, amor, unidade e serviço. Aqui estão 4 pilares fundamentais para construir um ecossistema empresarial voltado ao reino. Fiel à teologia e estrategicamente sustentável. 2,1. Visão de reino para os negócios. O primeiro e mais importante pilar é uma visão que transcende o lucro. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é apenas um encorajamento espiritual, é uma reordenação de prioridades. O reino vem primeiro, e o sucesso vem depois. Empresas cristãs devem responder claramente: a quem existimos para servir? O que estamos construindo que é maior do que nós mesmos? Quando a visão está corretamente alinhada com a expansão da justiça, a dignidade humana e a restauração da comunidade, então cada produto, serviço, estratégia e relacionamento será moldado por padrões do reino. 2,2. Colaboração em vez de competição. Um ecossistema saudável é aquele onde departamentos, parceiros e até mesmo concorrentes são vistos não como ameaças, mas como oportunidades de colaboração. Isso reflete o paradigma: um semeia, outro colhe, onde todos contribuem com uma parte na grande obra de Deus. Colaboração, do ponto de vista teológico, não é apenas uma aliança de interesses, é unidade em missão.
Empreendedores cristãos devem cultivar uma cultura colaborativa tanto internamente, entre equipes e lideranças, quanto externamente, com outras empresas e ministérios que compartilham valores semelhantes. Um ecossistema assim não se desfaz com o conflito, ele amadurece por meio do apoio mútuo. 2,3. Semeando influência por meio da cultura. Nenhuma empresa pode sustentar sucesso duradouro sem uma cultura sólida. Cultura é onde crenças se transformam em comportamentos. É o solo onde valores são plantados e criam raízes. A cultura empresarial cristã deve refletir princípios como integridade, gratidão, espírito de serviço, justiça na remuneração, respeito à diversidade e cuidado integral com as pessoas. Um ecossistema empresarial de reino é moldado não apenas por indicadores de desempenho, KPIs, mas por histórias, tradições, hábitos e exemplos de vida fiel. Quando a cultura é intencionalmente cultivada, ela cria um ambiente que capacita funcionários, retém talentos e conquista a confiança da comunidade. 2,4. Preparação para sucessão e legado. Um semeia, outro colhe, também nos lembra que os empreendedores cristãos trabalham não apenas por sua própria geração, mas por uma missão transgeracional. Um ecossistema robusto não deve apenas sobreviver no presente, mas prosperar mesmo quando o fundador não estiver mais. 2,5. Construindo sobre fundamentos cristãos. Para que qualquer ecossistema empresarial cresça de forma sustentável, ele deve estar enraizado em uma base moral sólida. Para o empreendedor cristão, essa base não é construída sobre lucro ou poder, mas sobre os valores revelados na Palavra de Deus, valores que permanecem firmes independentemente das circunstâncias econômicas, políticas ou culturais. No mundo atual, especialmente em economias diversificadas como os Estados Unidos, construir um negócio sobre fundamentos cristãos não é apenas aconselhável, é essencial para dar testemunho prático e poderoso do Evangelho. Integridade e transparência, trabalhando como para o Senhor. Em Colossenses 3, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Isso não é apenas um conselho ético, é um alicerce teológico para a integridade no mercado. Quando o empreendedor cristão enxerga seu trabalho como ato de adoração a Deus, a transparência se torna uma forma de reverência. E estratégias específicas para o Brasil. Com uma das maiores populações cristãs do mundo, especialmente entre as comunidades evangélicas e pentecostais, o Brasil oferece um ambiente fértil para que empreendedores cristãos construam ecossistemas empresariais sólidos e centrados no reino. Em uma sociedade que busca justiça, em comunidades sedentas de esperança, e em um mercado que clama por inovação ética, chegou o momento em que fé e negócios não devem mais andar separados, mas integrados. As estratégias a seguir foram desenvolvidas para alinhar-se com as realidades culturais, econômicas e espirituais do Brasil. 3,1. Participe de redes de negócios cristãs. Conectar-se com outros empresários de fé fortalece a comunidade do reino e amplia as oportunidades de colaboração e encorajamento mútuo. Christian Business Network, CBN, uma rede global que promove conexões entre profissionais cristãos para compartilhamento de recursos e crescimento com mentalidade do reino. C12 Brasil, Curitiba, um braço regional da renomada iniciativa global C12, que oferece um ambiente de aprendizagem e mentoria para CEOs e líderes empresariais, integrando desenvolvimento de liderança com discipulado baseado na fé. 3,2. Aproveite as comunidades cristãs locais. Com mais de 22% da população brasileira identificando-se como evangélica, The Brasil Business, há uma oportunidade extraordinária de construir pontes com igrejas e redes de fé locais. A colaboração com ministérios empresariais de igrejas ou grupos de empreendedores cristãos pode gerar conexões valiosas com parceiros, colaboradores e clientes confiáveis. Empresas podem se conectar com ministérios de negócios das igrejas, grupos de oração ou estudos bíblicos empresariais. Exemplo: participar de eventos organizados pela Igreja da Irmandade no Brasil, Church of the Brethren, é uma forma prática de expandir rede e compartilhar valores do reino, Global Mission. 3,3. Foque no impacto social.
Empresas cristãs não existem apenas para o lucro, mas para levar justiça, restauração e esperança a áreas fragilizadas da sociedade. Investir em empreendimentos sociais, como educação acessível, atendimento de saúde ou geração de emprego, demonstra o amor de Cristo em ação. Exemplo: parcerias com ONGs para oferecer bolsas de estudo a crianças carentes são expressões práticas da missão cristã. 3,4. Utilize plataformas digitais de fé. No mundo digital, a presença online também deve refletir os valores do reino. Face Glória, uma rede social cristã brasileira, permite promover produtos, conectar-se com profissionais de fé e compartilhar conteúdo baseado nas Escrituras. Outras plataformas como LinkedIn e fóruns evangélicos profissionais também são úteis para ampliar visibilidade e reputação empresarial com base cristã. 3,5. Participe de conferências e treinamentos com base na fé. Ambientes de aprendizagem com fundamentos bíblicos fortalecem tanto a fé quanto a visão estratégica dos empreendedores. Organizações como C12 e Haggai Brasil oferecem formações que integram liderança, discipulado e desenvolvimento empresarial. Exemplo: os programas da Haggai Brasil no Havaí combinam crescimento espiritual com excelência empresarial. 3,6. Colabore com negócios e cooperativas locais. Negócios enraizados na comunidade contribuem para o desenvolvimento sustentável regional. Parcerias com cooperativas agrícolas ou pequenas empresas locais fortalecem a cadeia de valor e promovem justiça econômica. Exemplo: uma empresa de alimentos pode trabalhar com agricultores orgânicos locais, promovendo qualidade e desenvolvimento social. 3,7. Pratique ética empresarial com transparência. Em um contexto onde a corrupção ainda é um desafio, a integridade ética torna-se um diferencial poderoso para o empresário cristão. Comprometa-se com transparência, justiça e honestidade, sem evasão fiscal, exploração ou engano ao cliente. Segundo o Dynamic Stewards, a boa administração ética é uma forma de adoração a Deus no ambiente de trabalho. 3,8. Desenvolva programas de mentoria e discipulado. O crescimento sustentável ocorre por meio de orientação, encorajamento e discipulado intergeracional. Estabeleça programas de mentoria onde empresários experientes orientem os mais jovens tanto na fé quanto na gestão. Reuniões de oração, estudos bíblicos e pequenos grupos fortalecem o espírito da empresa e nutrem uma cultura centrada em Cristo. 3,9. Apoie a economia local. A ética do reino também envolve investir e fortalecer a comunidade local. Utilizar matérias-primas e mão de obra locais demonstra compromisso com a vizinhança e promove desenvolvimento econômico inclusivo. Exemplo: uma marca de moda cristã pode trabalhar com artesãos locais, promovendo beleza, dignidade e sustentabilidade. 3,10. Invista no crescimento espiritual. Nenhuma empresa floresce verdadeiramente se seus líderes não estão firmados espiritualmente. Vitalidade espiritual é estratégia essencial. Cultive momentos de oração, devocional e adoração no ambiente de trabalho, criando um espaço saudável, encorajador e centrado em Cristo. Esse tipo de cultura transforma o trabalho em missão, e o escritório em solo santo onde o reino de Deus se manifesta. Aplicações estratégicas para o Brasil, integrando teologia e negócios. No contexto brasileiro, um dos maiores e mais vibrantes centros do cristianismo evangélico e pentecostal do mundo, os empreendedores cristãos têm uma oportunidade única de construir ecossistemas empresariais resilientes e centrados no reino, que reflitam tanto convicção espiritual quanto excelência econômica. Em uma sociedade sedenta por justiça, um mercado carente de liderança ética e igrejas ativamente moldando a cultura. Chegou o tempo em que fé e negócios precisam caminhar juntos. Abaixo, apresentamos estratégias contextuais, desenvolvidas com base teológica e prática de mercado. Em primeiro lugar, participar de redes de negócios cristãs reflete o espírito de cooperação presente no reino de Deus. Em um ecossistema espiritual, ninguém é chamado a trabalhar sozinho. Redes como a Christian Business Network, CBN, e o C12 em Curitiba permitem que empreendedores ampliem suas conexões enquanto são equipados espiritualmente e estrategicamente em um ambiente centrado em Cristo. Em segundo lugar,
Aproveitar a comunidade cristã local é uma forma poderosa de viver a fé dentro do mercado. Com mais de 22% da população brasileira identificando-se como evangélica, as igrejas tornam-se centros naturais de contratação, parcerias e relacionamento com clientes que compartilham valores semelhantes. A colaboração com ministérios de negócios das igrejas locais ou a participação em eventos da Igreja da Irmandade cria pontes entre missão espiritual e atuação comercial. Em terceiro lugar, focar no impacto social não é apenas filantropia, mas fé em ação. Em uma nação que enfrenta desafios como pobreza e desigualdade, os empreendedores cristãos são chamados a investir em educação, saúde e justiça social. Por exemplo, oferecer bolsas de estudo para crianças em situação de vulnerabilidade ou financiar iniciativas de saúde comunitária é uma forma concreta de refletir o amor de Cristo através da empresa. Em quarto lugar, usar plataformas digitais com base cristã, como o Face Glória, permite que empreendedores compartilhem conteúdo centrado no Evangelho. Conectem-se com profissionais de fé e promovam produtos e serviços em um ambiente alinhado com os valores bíblicos. Essa presença online se torna uma ferramenta poderosa de testemunho digital no espaço público. Em quinto lugar, participar de eventos baseados na fé, como conferências e treinamentos promovidos por organizações como C12 ou Haggai Brasil. Proporciona aos empreendedores profundidade espiritual e excelência profissional. Programas como os treinamentos de liderança da Haggai no Havaí unem capacitação vacacional e renovação espiritual, permitindo que líderes atuem com propósito divino, e não apenas ambição pessoal. Parte 4. Integração prática da teologia nos negócios. Para aplicar as estratégias acima de forma fiel, os empreendedores cristãos no Brasil devem intencionalmente integrar teologia e liderança. Isso inclui alguns passos concretos. Primeiro, todas as decisões empresariais devem começar com oração e busca da direção de Deus. Como Tiago 1 versículo 5 ensina: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. A verdadeira sabedoria para liderar vem do Espírito de Deus, não apenas das planilhas. Segundo, é essencial construir uma visão baseada nas Escrituras. Uma empresa do reino não existe apenas para gerar lucros, mas para servir as pessoas e glorificar a Deus. Isso significa estruturar toda a estratégia, produtos e cultura sobre valores bíblicos como justiça, amor, integridade e serviço. Terceiro, é necessário praticar uma gestão financeira fiel e responsável. Conforme Lucas 16 versículo 10 a 12. Quem é fiel no pouco será confiado no muito. Isso inclui contabilidade transparente, evitar dívidas desnecessárias e investir em iniciativas de longo prazo que reflitam prioridades eternas. Por fim, os empreendedores cristãos devem cultivar uma comunidade espiritual dentro da empresa. Reuniões de oração, estudos bíblicos e ações sociais ajudam a formar uma cultura de trabalho onde Cristo não está apenas presente nos valores, mas é honrado diariamente na prática. Conclusão. As palavras de Jesus, um semeia, outro colhe, João 4 versículo 37, não são apenas um chamado à evangelização, mas um modelo vivo para a construção de ecossistemas empresariais fortes e centrados no reino. Especialmente no Brasil, ao unir valores centrais do Evangelho, como dependência de Deus, colaboração e fidelidade, com estratégias modernas como inovação digital, participação em redes e investimento social, os empreendedores cristãos podem cultivar empresas que não apenas prosperam, mas glorificam profundamente a Deus. No Brasil, onde uma comunidade cristã robusta convive com desafios econômicos significativos, esforços estratégicos como parcerias com igrejas locais, o uso de plataformas como o Face Glória e reinvestimento nas comunidades podem contribuir para a formação de um ecossistema empresarial sustentável, um reflexo fiel da missão do Reino de Deus na Terra. Obrigado por caminhar com a Negócio de Fé de 7 dias. Seu acompanhamento é mais do que um número, é um símbolo de fé, um desejo de transformação e um compromisso com uma jornada rumo a um impacto duradouro e com propósito. Permaneça conosco, onde a narrativa, a fé e a estratégia se unem para despertar inspiração e ação verdadeira. Não perca as próximas lições, você vai descobrir estratégias práticas,
Histórias transformadoras e insights poderosos de liderança, criados especialmente para empreendedores guiados por propósito como você. Dedo para a direita, inscreva-se no canal e deixe um comentário. Teremos alegria em orar para que o seu negócio prospere e floresça com propósito. Negócio de fé de 7 dias, sempre ao seu lado.